com poder e acampa anjos ao redor do Bruno para proteção. Em nome de Jesus, acampa anjos lá fora, guardando os carros, guardando, Senhor, a vida de cada um e este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Aleluia. Quantos têm o desejo de encher essa casa? Vou fazer mais uma vez a pergunta. Quantos têm o desejo de encher essa casa? Amém. Se esse é o seu desejo, também tem que ser produzido uma responsabilidade sobre a sua vida. Amém? Porque junto com o desejo vem uma responsabilidade. E essa responsabilidade acaba se tornando nossa também por fazer parte dessa casa. Então, quando você está na sua casa e você está vendo que ela está bagunçada, só que só está você, vamos colocar, a Manu nasceu faz 8 meses, vai fazer 9. E a Camila estava no hospital, 2 dias, quase 3 internada no hospital. Eu estava em casa sozinho, então eu tinha uma responsabilidade sobre a casa, eu tinha que cuidar da casa assim como ela cuidava. Claro que não era do jeito dela, mas era o meu melhor, foi o meu melhor. Enquanto eu estava lá, eu consegui entregar o meu melhor, não do jeito dela, mas... E para que ela pudesse, porque ela estava naquele período em especial cuidando, primeiro gerando, depois cuidando da nossa bebê. Então a minha responsabilidade passou a ser, a responsabilidade dela passou a ser a minha responsabilidade naqueles dias. Depois ela voltou, graças a Deus, ao normal, e nós voltamos ao nosso estado normal, não precisei mais ficar cuidando da casa. A casa ficou responsabilidade dela e eu fui cuidar de sangrar, depois daquela mensagem que nós ouvimos, fui cuidar de sangrar para que nós possamos prover a nossa casa. E então, só que eu estou naquela casa, então a responsabilidade de manter a casa organizada, as coisas no lugar, tudo, é minha também, porque eu faço parte daquela casa. Não é porque eu apenas moro lá e eu tenho que levar apenas o dinheiro para casa que eu vou bagunçar para ela arrumar depois. Não, eu sou responsável por manter a casa em ordem também. A mesma coisa funciona conosco. Então você tem a responsabilidade também de gerar ovelhas, porque ovelha gera ovelha. Pastor gera ovelha? Já ouviu o pastor dando à luz a ovelha? Não. Ovelha é que gera ovelha. Da mesma forma, eu também sou pastor, pastor Ronaldo também é pastor, só que nós também somos ovelhas. E nós também temos a responsabilidade de gerar da mesma forma que toda a igreja. Então, nós estamos, graças a Deus, em um tempo extraordinário. A igreja está rompendo os limites e Deus vai acrescentar muito mais. Só que, igual eu disse, a responsabilidade também tem que ser sua, de poder provocar o reino dos céus nesse lugar, para que a glória dele venha e as pessoas sejam atraídas a esse lugar, por tamanha glória de Deus nesse lugar, amém? O que acontecia com o povo de Israel, lá quando teve o primeiro derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, foi que as pessoas estavam unidas, e elas comiam juntas, bebiam juntas. A Bíblia fala que todos os dias Deus acrescentava na igreja. Então a unidade também faz, a união faz... Um ditado simples, a união faz a força. Então nós somos unidos, trabalhando juntos, as coisas vão funcionar muito melhor. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você também é responsável. Nossa, não, vamos de novo. Diz assim: você também é responsável, com mais força, mais autoridade, mais entusiasmo. Eu não vou falar para fazer careta porque não precisa, mas diz assim: você também é responsável por evangelizar. Evangelismo é um mandamento, é a grande comissão que Jesus deixou dentro da sua palavra, mas para toda a igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso daí não é pastor? Vai. Apóstolo? Vai. Bispo? Vai. Presbítero? Não, é toda a igreja. Vai, prega o evangelho e anuncia a todas as pessoas. A Camila trouxe uma mensagem semana passada a respeito de Ana, e eu vou pregar sobre Ana não. Mas aí ela trouxe essa mensagem semana passada sobre Ana, o milagre de Ana. E eu, na semana, eu também trouxe peguei um gancho da Camila e trouxe a mesma palavra também, mudando algumas coisas, da palavra na quarta-feira, que nós fomos, o pastor Rodrigo que veio aqui naquele domingo,
não sei que domingo foi, 2 domingos atrás, e essa quarta-feira eu fui lá na igreja dele, nós fomos ministrar lá também, foi bênção demais também, gostoso demais, e eu preguei também essa palavra, e eu quero falar também a respeito de uma outra mulher também, que o tema dessa mensagem é provocadores de milagres. Diz assim, provocadores de milagres. Você precisa ser um provocador de milagre, você precisa provocar o milagre na sua vida. A atitude é nossa, a atitude é do homem, a provocação é do homem, mas o milagre, ele vem da parte de Deus. Então nós temos a atitude de alcançar o coração de Deus para que Deus possa liberar o milagre sobre as nossas vidas. Então nós fazemos para que Deus possa liberar. Nós provocamos para que Deus possa manifestar os milagres nas nossas vidas. E olha só o que diz o texto de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Está dizendo assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ou você pode entrar nessa história e dizer: Senhor, ajuda-me, por favor. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Lindo demais esse texto. Só que esse texto provoca algo também no nosso coração, que precisa ativar também a nossa mente. Provoca algo no nosso coração e ativa a nossa mente em algumas questões que nós precisamos entender como filhos, como cristãos, como servos. A Bíblia nos ensina que todo aquele que crer e for batizado, mas aí tem uma condição que é específica demais para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Legal, quem crer e for batizado, mas quem não crer, e a Bíblia não fala quem não crer e não for batizado, a Bíblia fala apenas não crer, já está condenado. Então a nossa fé em Jesus, ela precisa ser verdadeira. A nossa crença em Jesus, ela precisa ser verdadeira. Se eu, como homem, não consigo mostrar, e a nossa vida não é apenas de mostrar para as pessoas, mas a Bíblia nos ensina que nós somos reconhecidos também nessa terra pelos frutos que nós geramos. Então, se os frutos que eu produzo da minha vida não têm alcançado outras vidas, então também Jesus não tem refletido a glória dele em mim. E eu também não creio em Deus da mesma forma que a Bíblia está me ensinando. Porque falar que crer é muito fácil. Mas não é se apenas crer: eu creio em Deus, Deus está aqui do meu lado. A Bíblia, as pessoas ainda falam: Deus está aqui comigo, Deus está comigo em todos os lugares. A pessoa vai para o bar, Deus está com ele. A pessoa vai para a balada, Deus está com ele. A pessoa vai para a boca de fumo, Deus está com ele. A pessoa vai para um motel, Deus está com ele. Deus, não é assim, a bagunça não é desse jeito. Deus, ele não é um Deus bagunçado, e ele não está em todos os lugares com você. Ele permite que você vá para os lugares que você quer, mas com uma condição: se você for até lá, eu me afasto de você. Simples assim. Deus está comigo aqui. E as pessoas, elas começam a colocar Deus dessa forma, e Deus não é desse jeito. Deus, ele não vai com você em todos os lugares. Deus, ele não está com você na condição que você acha que está bem. Se a condição é ruim para com Deus, Deus não está. Se você vive e crê na medida que a Bíblia nos ensina a crer da forma certa, aí sim Deus, ele caminha conosco. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, a condição de não crer é específica para nós.
Nós precisamos acreditar em Jesus, em Deus dessa forma. E essa mulher, ela creu em Deus, mesmo não conhecendo, mas ela conhecia, sabia de que alguma forma viria o Messias, e esse Messias viria de Jerusalém, mas existia uma questão cultural e territorial também com relação a essa mulher, mas nós vamos entrar nisso. O que acontece? O texto diz que Jesus saiu de onde ele estava e foi para a terra de Tiro e Sidom. Essas terras são atuais da Palestina hoje. Antigamente era Tiro e Sidom, hoje é a atual Palestina, o norte da Palestina hoje. E Canaã, essa mulher cananeia, ela era da tribo, de dos filhos de Noé. Lembra de Sem, Cã e Jafé? Vocês lembram dos 3 filhos de Noé? O Cã era o filho que zombou quando a arca pousou. Noé e a sua família, os animais desceram da arca, Noé se embebedou e ficou bêbado, tirou sua roupa, e o Cã foi o cara que zombou da nudez do seu pai, e por conta disso Noé amaldiçoou a Cã, não a Cã, amaldiçoou Cã, por conta de ele ter visto e zombado da nudez do pai. E aí, por causa disso, os filhos se separaram, cada um foi para um lugar, e com a maldição que existia sobre a vida de Cã, acabou existindo, né, a rivalidade de toda a geração. Se você for ver, até ser gerada a terra de Canaã, o povo de Canaã, foram passados 4 ou 5 gerações, 4 ou 5 nações, para poder nascer a tribo de Canaã, a terra de Canaã, que existia uma rivalidade com o povo de Israel, e até hoje existe essa rivalidade. E essa mulher, ela era uma cananeia, então automaticamente ela não tinha acesso a Jesus, porque Jesus, ele estava dentro do território dele, e a Bíblia nos ensina que Jesus, ele estava ensinando para os dele, para as ovelhas, para os judeus. Jesus, ele veio para poder ministrar, vamos usar a palavra assim, ministrar primeiro para os judeus. Ele não veio para pregar, para anunciar, para fazer milagres por toda a terra, não era a responsabilidade dele. Deus deu uma ordem para ele, para poder estar pastoreando os judeus. E aí, depois de Jesus, viria toda essa multiplicação do evangelho através dos apóstolos que foram gerados, e foi se espalhando o evangelho por toda a terra. E aí você entende, Jesus, ele estava com a responsabilidade de pregar, de anunciar, de curar, de fazer milagres apenas para os judeus. E de repente chega essa mulher cananeia, que já tinha essa certa rivalidade com o povo de Israel, clamando por um milagre. E ela chega, e a abordagem dela, ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, como é que alguém que não, né, que veio de uma terra que não conhecia a cultura de Israel, talvez também não conhecia, não saberia que dali viria o Messias, poderia abordar Jesus dessa forma? Então, de alguma forma, essa mulher ouviu falar quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer. Quem aqui já recebeu na sua casa algum vizinho buscando por oração? Poucas pessoas. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: as pessoas vão começar a correr atrás de você. Diz mais forte, diz para a pessoa que está do seu lado: as pessoas vão começar a correr atrás de você para pedir oração. A sua casa tem que ser uma casa de paz, tem que ser celeiro de oração. As pessoas precisam encontrar Deus na sua vida. Então, de alguma forma, ela ouviu falar que Jesus era o Messias, ele estava realizando milagres, só que o lugar, ele estava numa terra de Tiro e Sidom, que também se encontrava perto da Palestina, no norte da Palestina, porque, se você for acompanhar os versículos antes aqui, ele estava sofrendo uma certa perseguição pelos judeus, pelo povo de Israel, por conta das coisas que ele estava fazendo, dos milagres que ele estava realizando. Então ele estava sendo perseguido pelos seus, ele estava também sendo desonrado pelos seus, e ele teve que meio que sair de perto, ir para as beiradas de Israel, porque a Bíblia fala que na terra dele, em Nazaré, ele não tinha honra, e também ele estava tendo perseguição por conta dos fariseus dentro da terra dele. Então ele começou a correr pelas beiradas de Israel, e aí dessa forma essa mulher cananeia alcançou, e ela ouviu falar do grande Messias que estava curando, estava libertando. E eu quero passar para nós
algumas atitudes ou algumas situações que acontecem com as nossas vidas, que nos fazem entender ou provocar algo no nosso coração, para que nós não venhamos continuar da mesma forma. Primeiro, nós precisamos saber quem é Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus, mesmo que seja de ouvir falar. Até hoje eu ouvi falar, até hoje eu escutei, da mesma forma que essa mulher cananeia, ela ouviu falar. Você precisa ser da mesma forma, mesmo ouvindo falar, você precisa crer dessa forma. Da mesma forma que eu disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E se essa mulher creu e correu ao encontro de Jesus, já declarando: Jesus, filho de Davi, já conhecendo a realeza de Jesus, então ela de alguma forma buscou conhecimento de quem era Jesus. Então você precisa crer em Jesus. Primeiro passo, conhecer Jesus, saber quem Ele é e o que Ele pode fazer para a sua vida, para que você possa correr com um propósito, você possa chegar diante dEle com um propósito. Porque essa mulher, ela conheceu, talvez de ouvir falar, ela ouviu alguém falando e foi buscar o milagre com quem realmente poderia liberar milagre. Ela foi atrás do milagre para quem realmente poderia entregar o milagre para ela. Então ela ouviu falar, ela creu e ela foi atrás, desafiando toda a multidão que estava perto dela, ou que estava em volta de Jesus, porque Jesus ele não andava apenas com os 12, ele andava, né, rodeado de uma multidão, várias pessoas. Então imagina só, ela vindo gritando ao encontro de Jesus, e gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, ela precisa ser curada. Ela esbarrando em todo mundo, ela batendo em todo mundo, querendo entrar no meio da multidão. Quem aqui já foi para a marcha para Jesus sabe que aqui é realmente multidão. Você fica se enfiando ali para poder querer chegar lá na frente, lá, e entra aqui, entra ali, faz isso. Multidão é dessa forma, e ela entrando no meio da multidão, querendo chegar até Jesus, porque ela sabia que dali poderia sair um milagre. Ela sabia que dali poderia sair alguma coisa. Ali tinha fonte de riqueza, ali tinha fonte de cura, de libertação, de prosperidade. Tinha fonte de várias coisas que poderia sair dali. Ali era a fonte. Então ela tinha que brigar com a multidão. Então a primeira coisa que nós entendemos é: eu preciso conhecer Jesus, eu preciso crer em Jesus, eu preciso saber quem Jesus é, mesmo que seja de ouvir falar. E depois, sempre vai existir uma multidão que vai atrapalhar você a chegar perto de Jesus. Sempre vai existir pessoas que vão atrapalhar você de chegar perto de Jesus. Sempre vão existir obstáculos que vão impedir que você chegue até Jesus. Olha só que interessante: pessoas, multidão, obstáculos. Isso tem que acontecer. Por quê? Se não acontecer isso, você fica acomodado, você fica confortável diante de uma situação. Ah, Jesus está ali, as pessoas falam dele, mas não tem ninguém ali, ninguém está perto dele, então, não é ele não quero, ou não quero nem saber. O que aconteceu quando a Camila trouxe semana passada a palavra? Sobre Ana, é que Ana era casada com Eucana, ela tinha duas esposas, que era a Penina e a Ana. Só que a Ana era estéril e a Penina já tinha dado para Eucana 2 filhos. E ela ficava zombando, porque a Ana era a filha amada de Eucana. Olha, vamos bananar tudo a cabeça. A Ana era a filha amada a esposa amada de Eucana, e a Penina não era a amada, mas era a que tinha gerado filhos. Tinha dado para Eucana 2 filhos. E aí a Penina virava para Ana e dizia, você pode ser amada, mas quem deu filho, quem gerou fui eu. E em Israel, a cultura de Israel, quem não podia gerar filhos era considerada descartável. Então uma mulher que era estéril em Israel, que era infértil em Israel, era considerada descartável. E Ana era dessa forma, ela já estava, né? A Bíblia fala que Deus fechou a madre, Deus tornou Ana estéril. Uma pessoa estéril, de acordo com a cultura de Israel, ela era rejeitada em Israel. Era uma mulher rejeitada em Israel. E Penina, já tendo 2 filhos, ela dizia para Ana, você podia ser amada, você pode até ser amada, mas a respeitada sou eu. E ela ficava zombando com Ana. Só que interessante é que, se não houvesse uma Penina na vida de Ana, Ana não tinha despertado para o propósito dela. Se não houvesse alguém que tivesse obstruído
o sonho de Ana, se não houvesse alguém que tivesse impedido o sonho de Ana, se não houver alguém na sua vida que esteja te obstruindo de chegar ao teu propósito, você fica acomodado, você fica confortável. Tá bom do jeito que tá? E aí você vai perguntar para várias pessoas: tá bom do jeito que tá? Tá legal? A pastora falou aqui. Às vezes tá bom do jeito que tá, mas é muito melhor. Você quer, como é a pergunta de uma vida boa que a senhora fez? Já esqueceu ou lembra? De uma vida boa, você quer ter uma vida boa, estável, mais boa, sei lá? Você quer receber o suficiente para ter uma vida boa ou não? Você quer ter abundância? E aí às vezes para você, na condição que você está, para viver uma vida boa, para mim está ótimo. Eu tenho que comer, tenho que beber, eu ter, né, a minha casa para morar, para mim está bom demais. Não, isso não pode estar bom para você. Se está bom para você é porque você está confortável no lugar onde você está. Você está acomodado no lugar onde você está. E às vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto, sair do lugar onde nós estamos, para sermos colocados em zonas de desafio, para podermos enfrentar a multidão. Às vezes é colocada até uma penina nas nossas vidas, para que possa despertar a nossa mente para o grande propósito. Deus ele não te planejou, Deus ele não te sonhou, Deus ele não te planejou, Deus ele não te criou apenas para uma vida boa. Deus te criou para o extraordinário, para o sobrenatural. E se você está acomodado e acostumado com o bom, você está confortável. E o conforto é perigosíssimo para o homem. Eu digo homem no sentido geral. O conforto, ele é perigoso para a pessoa. Uma pessoa confortável. Rapaz, é muito bom o conforto. É muito bom o conforto. Nós trabalhamos, várias pessoas aqui trabalham. E aí é tão gostoso você chegar em casa e sentar no seu sofá, deitar, esticar a perna e se sentir confortável. Nossa, cheguei em casa. Aí vamos ligar a TV e vamos assistir o jogo. Não vou assistir o jogo do Corinthians, não. Vamos assistir e aí nos tornar confortáveis. Nossa, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Só que não. Quando nós nos sentimos desafiados, o fato de chegar em casa não é para me sentir confortável, é para me tornar mais desafiado para alcançar o meu propósito. Então alguma coisa eu preciso fazer, mesmo estando no meu lugar de conforto, para poder chegar onde eu quero no meu propósito. A sua casa pode ser o seu lugar de conforto? Pode, mas também tem que ser uma zona de desafio. Ou melhor, o seu lugar de descanso ela tem que ser, mas não o lugar de conforto. Diz assim comigo: conforto. Não. Vamos lá de novo. Vamos pregar comigo, vamos lá comigo com força. Diz assim comigo: conforto. Mais forte: conforto. Conforto não é para mim. Deus não me fez, Deus não te fez, Deus não te criou, não me criou para viver confortável. Deus ele te fez para viver na zona de desafios, de confrontos. E essa mulher cananeia, ela precisou sair da zona de conforto, até porque a filha dela estava passando por um desafio, e ela já estava perturbada, não sabia para onde correr, não sabia para onde ir, ela precisava de um socorro. A filha dela estava perturbada, estava endemoniada, ela precisava ser curada, precisava ser libertada. Para onde que eu vou correr? Se eu for para uma curandeira, a curandeira não vai conseguir me resolver. Se eu for para outros deuses talvez, mas eu sei de um lugar, só que esse lugar hoje é de difícil acesso, mas é lá onde eu encontro a libertação, é lá onde eu encontro a cura, é lá que eu sei onde eu vou encontrar o meu refrigério. Mas para isso eu preciso sair da minha zona de conforto, enfrentar a multidão, entrar no meio da multidão. E outro detalhe, olha só que o que aconteceu quando ela chegou diante dos discípulos, ou diante de Jesus, ao enfrentar a multidão, ao enfrentar talvez as vozes dos discípulos, falando para Jesus: Jesus, afasta essa mulher daqui, ela está atrapalhando a gente. Primeiro que não era nem para ela estar aqui. Então a multidão, os discípulos jogando ela para trás, a situação jogando ela para trás, dizendo para ela retroceder. E ainda quando ela encontra com Jesus, ela fala: tem misericórdia de mim, a minha filha está demoniada. Jesus olha para ela e faz assim, não foi dessa forma, mas é mais ou menos assim. Não foi dessa forma, né? Mas vamos pensar que foi assim. Olhando para a mulher, tipo assim, cananeia.
Não quero nada. Eu não tenho tempo para ela agora. As pessoas vão chegar para você e falar, não tem tempo para você não. Tem tempo. A pessoa chega para Jesus, clamando por socorro, clamando por milagre. Não. Nem olha. A Bíblia fala exatamente assim. Jesus não respondeu palavra alguma. Não disse nada. Então, diante de todas as situações, às vezes ainda nós contamos com o silêncio de Deus. Rapaz, isso parece terrível. Parece terrível para nós. Mas essa mulher nos ensina que todas essas situações, ao invés de nos abaterem, nos impulsionaram ao nosso propósito, nos empurraram ao nosso propósito, nos levantaram ao nosso propósito. Essa mulher nos ensina isso, porque ela primeiro reconheceu, ela creu, ela buscou conhecimento de quem era Jesus, foi atrás de Jesus e depois ela enfrentou a multidão. Com a multidão, ela enfrentou os discípulos dizendo, quer que a gente tire ela daqui, ou então manda ela embora daqui, porque não tem o que ela fazer aqui. E tinha outra questão muito importante também, ela era mulher. E mulher, de acordo com a cultura de Israel, como é que eu posso dizer, não era valorizada. A mulher, culturalmente, em Israel, ela não era valorizada. Se você pegar todos os textos da Bíblia, falando de contagem, principalmente, ou então até a respeito da própria mulher, ela não era tão valorizada, e existe até discussão hoje, debate a respeito de mulher. Mulher pode ser pastora, mulher pode ser isso, mulher pode ser apóstolo. Tem debates na internet que você vê a respeito disso. E a mulher, culturalmente, nessa época em Israel, nesse tempo, nos tempos da Bíblia, ela não era valorizada. Então, o que acontecia? Quando existia a multiplicação dos pães, quando existia a contagem lá, quando teve o grande avivamento em Atos, todo mundo contavam apenas os homens. Então, tinham 3.000 homens, 5.000 homens, e aí não contavam nem as mulheres e nem as crianças. Então, culturalmente, essa mulher estava no lugar errado e na hora errada, além de ser uma mulher cananeia. Todo mundo está compreendendo a mensagem, amém? Além de ser uma mulher cananeia, ela era mulher. Então, ela era rejeitada de todos os lados. Existia todos os contras para ela poder se chegar até Jesus. Então, ela precisava realmente fazer força para se chegar até Jesus. E aí, quando ela chega e consegue ter acesso ao homem, ele vira e não responde nada. Às vezes nós, em determinadas situações, contamos com o silêncio de Deus. E é interessantíssimo nós observarmos isso justamente por causa dessa mulher. Porque o silêncio não parou. Muito pelo contrário. O silêncio impulsionou. O silêncio levantou. O silêncio alavancou ela para o grande propósito que ela tinha ido buscar. A cura da filha dela. Então, às vezes você olha para a situação hoje, você vai orar, você vai clamar, e às vezes nós oramos e parece que nada está acontecendo, e às vezes é aquele período que nós estamos contando com o silêncio de Deus. E aí você vira para um lado, vira para o outro, nossa, está tão chato, não estou ouvindo nada, não estou recebendo nada, vou parar, porque talvez não é a vontade de Deus. Não, calma aí, não é que não seja a vontade de Deus, é que talvez Deus esteja alinhando o seu coração, Deus esteja moldando o seu coração, Deus esteja te preparando para poder receber a promessa. E aquele silêncio foi proposital naquele momento, aquele silêncio foi intencional da parte de Jesus naquele momento, não foi por um acaso, não foi porque ele não quis, mas foi para que alavancasse ela. E aí logo depois os discípulos vêm e dizem isso, manda essa mulher embora. Então nós vemos aqui algumas situações que ao invés de derrubarem essa mulher, provocaram ela a alcançar o milagre dela. Ao invés de desanimar essa mulher, é o que acontece com muitos de nós. Ao invés de nos desanimar, provocou uma reação para essa mulher. E aí eu pergunto para você, o que tem desanimado você hoje? Hoje. E talvez você tenha vivido uma vida de desânimo, uma vida cinza, apagada, aquela vida chata, nublada, desanimada. Você não se empolga com nada, não festeja com nada, não se alegra com nada. Você vai perguntar para a pessoa, como é que você está? Está indo.
Tá meio complicado, mas a gente vai chegar lá, né? Meu Deus do céu, sai desse marasmo, porque o momento que você está vivendo é para que você possa aprender que você está sendo impulsionado, alavancado, jogado para o seu propósito. Não é para você continuar no lugar onde você está, é para você se movimentar, fazer algo para que possa abalar o seu coração e as estruturas dos céus. Alguma coisa precisa acontecer com você hoje, porque o seu desânimo não é para você ser derrubado, o seu desânimo não é para você ser apagado ou anulado, é para você ser ativado. E aí os discípulos pedem para mandar embora, porque ela já estava atrapalhando, ela estava gritando, indo atrás de Jesus e gritando, ela não parava de gritar. A insistência. Nós vemos o silêncio de Jesus, ela viu o silêncio de Jesus, mas ela continuou insistindo, porque o texto diz, pois ela vem gritando atrás de nós. Então não foi uma vez só que ela chamou a atenção de Jesus, ela já vinha chamando a atenção de Jesus, ela já vinha provocando Jesus, ela já vinha provocando o milagre que ela queria, ela já vinha provocando uma manifestação dos céus sobre a casa dela, sobre a filha dela. E aí Jesus responde, no versículo 24, está dizendo assim: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel, que foi o que eu falei no começo, que a ordenança de Deus para Jesus, enquanto ele estivesse trabalhando aqui nessa terra, quando ele veio como homem, era para que ele ficasse em Israel, no meio dos judeus, para que a obra fosse manifestada no meio dos judeus. Então não era para ele sair daquele pedaço, não era para ele sair daquele lugar. As pessoas vinham atrás dele, aquela mulher, a sunamita também, o encontro foi provocado com aquela mulher, mas a samaritana, sunamita não, a samaritana, o encontro foi provocado com aquela mulher. E às vezes algumas coisas acontecem por conta de provocação, tanto de nós, como às vezes da parte de Deus, de provocar o encontro com você. E ele fala: eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel, ele ensinando os discípulos. Fala: eu fui enviado para vocês, esse é o meu tempo para vocês, esse é o propósito que Deus estabeleceu para mim, falar e treinar e capacitar vocês, para que vocês possam liberar para o mundo aquilo que eu estou anunciando para vocês. Então foi uma lição para os discípulos aquele momento. Foi um tratamento para os discípulos aquele momento. E aí depois, o texto continua, no versículo 26, fala que essa mulher veio novamente, conseguiu chegar, passou a multidão. Primeiro, lembra? Ela creu. Depois ela enfrentou a multidão. Depois ela conseguiu lidar com o silêncio de Deus, continuou gritando e ela adorou. Uma atitude que nós precisamos e às vezes nós perdemos é a adoração. O texto do 25 fala o seguinte: a mulher veio, adorou de joelhos e clamou e disse: Senhor, me ajuda. Quantas vezes bate o desânimo e às vezes você até correr da igreja corre. Qualquer coisa te afasta de Deus. Você já pensou nisso daí? Qualquer coisa nos afasta de Deus. Uma crise familiar me afasta de Deus. Uma crise financeira me afasta de Deus. Uma dor no dedinho do pé me afasta de Deus. Qualquer coisa nos afasta de Deus. E essa mulher, ela tinha um propósito. E às vezes nós estamos vivendo a vida que nós vivemos porque nós não temos propósito. Ou então nós não encontramos o nosso propósito, ou então nós não estabelecemos propósitos. E essa noite, e esse tempo, essa virada de ano também, é para nós estabelecermos propósitos nas nossas vidas. Você não pode ser de Jesus, você não pode ser de Jesus e ser à toa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você não pode ser de Jesus e ser à toa. Não é normal isso, queridos. Não é normal isso. Você tem que causar nessa terra. Você tem que, mesmo que seja dentro da igreja, você tem que fazer um rebuliço nessa terra.
Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, grandes milagres, e às vezes nós só conseguimos enxergar os revés, os contras, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Nós só encontramos notícias ruins. Meus pais foram para a Bahia esses dias, e quem assiste, eles não assistem, né? Brasil Urgente, Cidade Alerta, reportagem, tudo mais, essas coisas aí, eles não assistem essas coisas, estou dizendo que eles assistem, mas às vezes a gente fica tão neurótico com algumas coisas que tudo dá medo para a gente, tudo dá medo. Eles contaram, eu vou falar, não tem nada, né? Não é pecado, vocês não cometeram nenhum pecado, mas ficaram com medo do Uber na Bahia, de Uber pegar eles e levar eles lá para não sei na onde, e sequestrar e tudo mais, e ficaram com medo de Uber. Aí o meu pai, ele pegou e chamou o Uber e colocou a localização do aeroporto que eles estavam, só que não colocou a localização exata do lugar onde eles iriam, porque se o Uber para na porta, aí é perigoso acontecer alguma coisa. Então é melhor que a gente parar longe, porque a gente vai encontrar. Vocês falam coisas também de nós, eu vou falar. E o Uber parou longe. Aconteceu que eles ficaram 1,7 km, 1.700 metros no lugar que eles precisavam chegar, isso com malas. Detalhe, às 3 da manhã. Pasmem, às 3 da manhã, só porque eles ficaram com medo de colocar a localização. Oi? Agora eu estou com o microfone. Eu sempre ouço, eu falo, um dia eu vou contar a minha versão, mas eu esqueço. Aí eu esqueço da minha versão, então agora é a minha vez. E aí, 3 da manhã, eles colocaram o destino errado, só para o Uber não deixar eles na porta, porque eles estavam com medo do Uber levar eles para algum lugar. O que o Uber vai fazer com eles, meu Deus do céu? O Uber está com mais medo deles do que às 3 da manhã. O Uber, entra uma pessoa dentro do carro, o Uber já fica daquele jeito, né? E aí, o que o Uber vai fazer? Meu Deus, vê um negão desse, de São Paulo, já pensa em São Paulo, é perigoso, já veio da favela, já veio do crime, né? Lá da Paraisópolis, não sei o que, tá, Zona Leste, então já pensa, já fica com medo. Aí, 3 horas da manhã, o Uber, primeiro, não tem como, porque o Uber é o trabalho dele. Se ele fizer qualquer coisa com você, ele perde o cadastro dele, do Uber. Se ele perder o cadastro dele do Uber, ele perde a profissão dele, é o ganha-pão dele. Então por que ele vai fazer alguma coisa com a gente? Só vai, né? Então às vezes a gente... Não, a senhora vai esquecer, porque eu também esqueço. E a senhora vai esquecer, quando você vai pegar no microfone, vai... E aí, às vezes nós criamos coisas na nossa vida, na nossa mente, que não são necessárias. Às vezes nós criamos situações que Deus está ali, provocando as nossas vidas. Deus está ali provocando atitudes, fazendo com que nós também tenhamos atitudes para que possamos alcançar o nosso propósito, fazendo com que nós possamos ter atitudes para alcançar o nosso milagre, e nós ficamos com medo de algumas situações. Essa mulher não parou, essa mulher foi imparável. Essa mulher, mesmo diante de todos os obstáculos, lembra que eu falei, primeiro ela creu, depois ela se deparou com a multidão, depois ela se deparou com o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, depois vieram os discípulos e falaram, deixa que nós nos afastemos ela daqui, e aí depois ela precisou adorar. Nós esquecemos da nossa vida de adoração por conta do estilo de vida que nós vivemos, esquecemos da adoração, porque nós desanimamos com qualquer coisa, esquecemos da adoração, e adoração não é música, não é a música, a adoração é estilo de vida, a adoração é o ato de prostrar-se, é exatamente isso que essa mulher fez, ela se colocou de joelhos, a Bíblia fala que ela adorou Jesus dessa forma, para que Jesus pudesse olhar para ela, mesmo reconhecendo a situação dela, de ser uma mulher cananeia, de ser mulher, estar naquela condição, clamando por socorro no meio da multidão, ela adorou Jesus. Quando Deus recebe adoração, é a mesma coisa que um pai, quando ouve do filho, pai, eu te amo. Você pode estar nervoso o que for com seu filho, é ou não é? Quem é pai aqui sabe disso. Pode estar
daquele jeito com o seu filho, mas o pai vira, ou o filho vira para você, faz aquela carinha e fala que ama, perdão papai, meu Deus do céu, quem resiste a isso daí? A Carliana está dando risada porque faz muito isso daí pelo jeito. Perdão papai, me perdoa. Aí o pai não aguenta, né Manu? Você faz isso com sua mãe? Não? Aprende isso daí é uma estratégia para você se safar da surra, viu? É necessário, que pai que olha para o filho e consegue rejeitar a um ato de carinho, a um ato de adoração. Agora imagina Deus, Jesus, olhando para a sua vida, se prostrando, se ajoelhando e adorando a Deus. Deus, ele não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Deus, ele não resiste a uma vida de adoração. Deus, ele não resiste a uma vida de quebrantamento. Deus, ele não consegue resistir a você quando você adora, porque ele ama a adoração. Não que ele precisa da adoração, porque ele é adorado o tempo todo no céu. Deus é adorado pelos 24 anciãos, os 4 seres viventes, tem anjo o tempo todo adorando, tem várias situações nos céus onde Deus é adorado. Ele não precisa da nossa adoração, mas quando ele olha para nós e nos vê adorando, ele se compadece pelo fato do nosso coração. Então, outra atitude que nós precisamos aprender é adorar. Nunca pare de adorar. Nunca deixe de adorar. Se você parar de adorar, ou se a sua vida hoje não está te proporcionando a adoração, não está te motivando a adoração, talvez seja esse ambiente o propício, talvez seja esse ambiente o ambiente mais preparado para você adorar. Porque talvez seja esse o momento de você alcançar o seu milagre. Talvez seja o momento que você está vivendo de desafio, de desconforto, que é o momento de você adorar para ser levado à conquista do seu milagre. Então, adore, adore e adore. E aí no 26 diz, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Rapaz, isso daqui seria para muitos aqui um tapa na cara. Por quê? Está chamando de cachorro. Está chamando de cachorro. Hoje, se o pastor for falar isso daí, cabe processo. Mas aqui nesse tempo aqui aconteceu também com Ana, que a Camila trouxe semana passada. Aconteceu também com Ana, quando a Ana, ela chega no altar lá no templo e ela foi adorar a Deus, e o Eli, ele diz para Ana, porque a Ana estava orando e ela estava apenas balbuciando, estava falando sem sair som. E aí o Eli chega nela e falou, mas você bebeu vinho, você está bêbada, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, mulher. Você está chapada, diz mais ou menos assim, você está chapada, você está bêbada, você veio para a igreja bêbada, o que você está fazendo aqui bêbada? Não é necessário você estar aqui não, vai para a sua casa. E aí a Ana, com todo carinho, dá uma resposta excelente. E ela também, essa mulher cananeia, podia chegar diante de Jesus, você está louco? Olha com quem você está falando, eu sou de Canaã. Quem que é Canaã? Mas ela poderia ter falado isso, eu sou de Canaã. Eu posso ser mulher no meio do seu povo, posso não ser tão valorizada, mas eu sou uma mulher, continuo sendo gente, e você está aqui me chamando de cachorra? Olha só quem é você, só porque você acha que é o rei dos judeus. Ela podia dizer tudo isso daí. E naquele tempo, para os judeus, quando Jesus fala isso, não é certo tirar o pão da mesa dos filhos, da boca dos filhos, e lançá-lo aos cachorros. Quando falava dos cães, aos cachorrinhos, os cachorrinhos, para os judeus, naquele tempo, era literalmente aquelas pessoas, porque, por exemplo, você pega na história de Jezabel, a Bíblia fala que os cães comeram a carne de Jezabel. Então os cães em Israel eram tidos como aqueles que comiam a carniça, os sujos, aqueles rejeitados, aqueles que não valiam nada. Então quando alguém, hoje é muito normal você ver uma conversa de adolescentes jovens, hoje o povo chamando, e aí cachorro, não sei o que cachorro, e cachorro para lá, e cachorro para cá. Mas cachorro, cara, é um xingamento, não precisa, mas as pessoas, elas se acomodam com isso, é confortável, é legal para eles. Para mim não é, se alguém chama de cachorro, eu já sou bruto, cachorro é teu pai. Mas eu vou me chamar de cachorro? Está de brincadeira? Não, comigo não.
naquele tempo, em Israel, Jesus disse isso por conta dos cachorros, porque a mulher veio de Canaã, e era mulher, então era rejeitada. Quando eles encontravam os mendigos na rua, eles diziam que os mendigos eram cães, eles diziam que os mendigos eram cachorros. Então era praticamente a escória da sociedade em Israel, eram os rejeitados de Israel. Então a comparação que eles faziam com os mendigos eram dos cães, eram os cachorros. E aí Jesus vai e lança essa palavra para essa mulher, e essa mulher dá uma resposta para Jesus que não consegue resistir ao coração. E às vezes nós também, a outra atitude que nós entendemos a respeito disso é, mesmo que nós recebamos talvez alguma palavra que nos desanime, nós não vamos parar. Mesmo que tenha algo na nossa frente que nos paralise, nós não vamos parar. E às vezes nós recebemos palavras de confronto, e essas palavras são para nos tirar da zona de conforto, nos colocar na zona de confronto, de desafios. O que Jesus fez com essa mulher não foi para deixar ela apagada, não foi para desanimar ela, como eu disse. Primeiro ele silenciou quando essa mulher chegou diante de Jesus, depois ele vem e dá essa palavra. Não foi para que ela desanimasse no momento que ela estava, porque Jesus sabia, porque a Bíblia fala que Deus conhece o fim desde o início. Jesus sabia, conhecia o coração daquela mulher, ele sabia qual seria a reação daquela mulher dizendo aquelas palavras. Jesus sabia que ela não voltaria atrás, Jesus sabia que ela estava em busca do propósito dela, e ela seria insistente até o final. Ela iria correr, iria perseguir, ela iria lutar, ela iria bater, ela iria fazer o que for para poder alcançar o milagre dela. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito hoje para alcançar o teu milagre? Você estaria disposto a passar por todos esses obstáculos para poder alcançar o seu milagre? Essa mulher, ela teve que provocar o milagre dela, ela teve que provocar a ação de Jesus, porque a atitude foi dela, a provocação foi dela, mas o milagre foi de Deus, foi de Jesus, mas precisou ter uma atitude dela, não apenas uma, mas várias atitudes. Primeiro, crer em Jesus, conhecer Jesus, depois enfrentar a multidão, depois enfrentar o silêncio de Jesus, o silêncio de Deus, depois enfrentar os discípulos, e aí passar a viver uma vida de adoração. E mesmo diante dessa vida de adoração, de quebrantamento, de humilhação, nós precisamos aprender que às vezes as palavras que vão vir contra nós vão ser para nos edificar. Deus, ele conhecia, sabia qual seria o coração, sabia a atitude dessa mulher, qual seria a atitude dessa mulher, e onde estava o coração dessa mulher. Deus, ele te conhece, Deus, ele te conhece por inteiro, e ele sabe como está o seu coração, e ele vai dizer as palavras corretas, as palavras certas. Talvez não seja você que ele vai te chamar de cachorrinho, mas ele vai falar a palavra certa para você, para que você se levante, para que você saia da zona de conforto. E aí é interessante que a resposta da mulher, no versículo 27, está dizendo assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só que interessante, ela poderia falar qualquer coisa, mas a cultura de Israel com os cães era essa, com os cachorros era essa, mas a cultura dos cananeus com os cães era que os cães, eles ficavam, tem até uma estátua, não vou mostrar, nem mandei também para a Ana, tem até uma estátua que mostra, os cães ficavam embaixo da mesa, literalmente, comendo toda a comida que caía, e às vezes tinha aquela passagem também por baixo da mesa, né, que eles davam para os cachorrinhos. Então os cães comiam ali, era a cultura dos cananeus, cultura de talvez outros povos também. Então os cães às vezes faziam parte da mesa. Hoje você vai no shopping Dom Pedro, você vê os cachorros lá na praça de alimentação, é um negócio de louco, né? Você comer comida e ver cachorro latindo lá, meu Deus do céu, quem ama cachorro aqui me perdoa, mas isso não dá, na praça de alimentação do shopping não dá, mas tudo bem. Essa mulher, ela quebrou o coração de Jesus, primeiro na adoração, porque quando ela adorou, Jesus olhou para ela e disse, depois que ela deu uma resposta, e aí entra o outro princípio, a outra atitude é honra. Ela poderia excomungar, ela poderia falar mal de Jesus, ela poderia destruir Jesus,
mas ela honrou em todas as situações. Camila disse isso a semana passada. E o princípio da honra, ela libera várias portas abertas para nós. O princípio da honra, e depois eu vou estudar, eu vou trazer uma série de palavras a respeito de honra, mas o princípio da honra, ela muda o cenário da nossa vida, a partir do momento que nós aprendemos a honrar. E a honrar em todas as situações. Nós precisamos aprender a honrar, porque essa atitude dela provocou Jesus. Essa atitude dela provocou Jesus ao ponto de dizer para ela no 28, dizendo: mulher, grande é a tua fé, seja conforme o que você deseja. E aí fala que naquele mesmo instante a menina foi curada. É necessário que nós passamos por situações, porque seria muito fácil se você ganhasse as coisas. Toma um presente para você. Você ganhou um carro. Todo mundo que ganha alguma coisa, na maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes, não dá valor àquilo que ganhou. Não dá valor àquilo que ganhou, porque tudo que é dado não é valorizado. Nós precisamos fazer força. Nós precisamos passar por situações delicadas, situações de confronto, situações de desconforto, para que nós possamos alcançar os milagres das nossas vidas. Nós ganhamos um carro, mas nós passamos por alguns meses, 8 meses, andando a pé, por conta de algumas de coisas que eu fiz. Não me arrependo. Foi legal o que eu fiz, não deu certo. Nós passamos por um período, nós ganhamos o carro. Só que eu precisei passar pelo desconforto. Andar a pé, pedir carro emprestado, andar de Uber, fazer isso, fazer aquilo, canseira e tudo mais. Precisei passar pelo desconforto. Nós ganhamos. Hoje nós damos valor ao que nós temos. E às vezes quando você não precisa, mas ganha, você não dá valor. Você está precisando muito de um tênis, vamos colocar um exemplo. Está precisando muito de um tênis. Você está com tênis daquele jeito, de repente vem alguém e presenteia você com tênis. Tênis que você precisava, às vezes não era o que você queria, mas era o que você precisava. Você vai amar aquele tênis. Agora, quando você não precisa do tênis e alguém vem e presenteia você com tênis, tá, obrigado. Nossa, que lindo. Aí usa uma vez e depois não usa mais. Né, pai? Depois não usa mais. Então, a nossa necessidade vai gerar um desconforto. E esse desconforto vai produzir o nosso milagre. Nós precisamos entender isso. Então, vem comigo, vamos analisar todo o contexto. Falando que a mulher, ela precisou primeiro reconhecer quem era Jesus. Precisou crer em Jesus. Precisou crer que Jesus faria os milagres que ela precisava. Faria aquilo que ela precisava. Depois ela precisou passar pela multidão. Ela precisou enfrentar a multidão. Depois ela precisou enfrentar o silêncio de Jesus. A ocasião não fazia bem para aquilo, mas ela precisou enfrentar o silêncio de Jesus, enfrentar a voz dos discípulos, das pessoas, as pessoas que se levantam para poder anular a sua fé, para poder anular os seus sonhos, anular aquilo que você tanto deseja. Afasta, tira daqui, manda essa mulher embora, e tantas pessoas vão se levantar para poder anular aquilo que você tem sonhado. Falou, até hoje não deu certo, não tenta mais não, porque às vezes não é a vontade de Deus. Falou, sai de perto de mim, demônio. Sai de perto de mim, você não vai anular a minha fé. Ela não falou isso para os discípulos, porque ela honrou, mas ela continuou, ela foi persistente, porque o texto fala que ela vinha atrás clamando o nome de Jesus, clamando o nome de Jesus. Então as pessoas vão tentar parar você, as pessoas vão tentar te impedir, mas não pare, de forma alguma, não pare. E aí o outro princípio é a adoração. A adoração, ela quebra o coração de Deus, porque através da adoração, Deus não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Por causa da adoração, Jesus falou com a mulher. Foi uma palavra de confronto, mas essa palavra trouxe um despertar de honra. Trouxe um despertar de honra sobre a vida daquela mulher, não se levantando contra, mas honrando e adorando aquele que é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória, que é Jesus. E isso impulsionou ela para o milagre dela, que Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai, que a tua filha está curada. Queridos, o que você precisa hoje? Você precisa ser desafiado.
O que precisa acontecer com você, se precisa hoje ou daqui a alguns dias, é necessário que você seja desafiado, porque do jeito que está, você vai jogar fora. Do jeito que está, vai jogar fora. Então às vezes é necessário você enfrentar a multidão, você enfrentar o silêncio de Deus, saber quem Jesus é, saber que Ele é poderoso para fazer o milagre na sua vida, enfrentar todas as pessoas que vão se levantar contra você, enfrentar todas as represálias, mas você precisa provocar o seu milagre. Provoque o seu milagre, provoque o seu milagre, provoque o seu milagre, provoque o seu milagre, e provoque o seu milagre, provoque o seu milagre. Precisa fazer algo para alcançar o coração de Deus, precisa provocar o seu milagre, precisa sair do conforto, entrar no desconforto, para ser desafiado e chegar aonde você quer. Normal não dá para ficar, bom não está legal, nós queremos o extraordinário. Nós queremos o sobrenatural, nós queremos mais do que está acontecendo agora. Então nisso, se coloque de pé, e agora você vai provocar, por favor, se coloque de pé, e você vai provocar o seu milagre nessa noite. Você vai provocar, você vai ter uma atitude, e essa atitude vai mexer com o coração de Deus, vai abalar as estruturas dos céus e da terra, para que possa chegar até você e alcançar aquilo que você tenha buscado. Não pare de adorar, não pare de viver os seus sonhos, para que você não seja bloqueado, não seja brecado. Vou pedir para as meninas também subirem aqui e me ajudarem, porque nós vamos lá cantar aquela lá, tá bom? E nesse momento, vai provocando seu milagre, queridos, vai provocando seu milagre. Nós vamos ajustar aqui, vai provocando seu milagre. Aleluia. É necessário manifestações nossas, é necessário atitudes nossas, é necessário movimentações nossas, é necessário nós sermos desafiados, para que nós possamos chegar a alcançar os nossos milagres. Do jeito que está, bom, pode ser bom para muitas pessoas, mas nós queremos o extraordinário de Deus. Nós, como filhos, queremos o sobrenatural de Deus, e sabemos que dessa forma, provocando Deus, nós alcançamos aquilo que nós queremos. Nós vamos alcançar aquilo que nós queremos. Nós precisamos de uma atitude, uma atitude, uma atitude, uma atitude. Tem uma atitude, tem uma atitude, tem uma atitude. Oh, oh.
na frente. Os pastores vão orar por você. Vem aqui na frente, sai da sua zona de conforto. Entra na sua zona de desafio, de desconforto. Porque nessa noite você precisa ser desafiado. Você precisa ser desafiado. Sai da sua zona de conforto. Os pastores vão orar por você. E tenha atitudes que provocam os seus milagres. Tenham atitudes que provocam os seus milagres. Tenham atitudes que provocam os seus milagres. Reina é o melhor lugar onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim. Ora em mim. De todos os amores. Tenha atitudes que provocam o seu milagre. Tenha atitudes que provocam o seu milagre. Mora em mim. De todos os lugares eu estou aqui. O fogo não apaga. Você não pode sair daqui E o amor da mesma forma que você chegou. onde a paz Tem que ter algo no seu coração. Tem que acender uma chama no seu coração. onde o fogo Tem que acender uma chama no seu coração. Uma chama de avivamento. Uma chama de avivamento. Uma chama de avivamento. Onde o fogo não se apaga. Onde o fogo não se apaga. Onde o fogo não se apaga. Onde o amor não falha. onde a paz reina. Onde o fogo não se apaga. Onde o fogo não apaga. O amor não falha. O teu amor não falha. Onde a paz reina. Onde o fogo não se apaga, diga. Onde o fogo não se apaga. Onde o fogo não apaga. Onde o amor não falha. Onde a paz reina. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que nós queramos. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu milagre. Nós queremos o teu poder. Nós queremos o teu amor. Nós queremos a tua graça, Deus. Porque nós sabemos que esse é o lugar. Esse é o lugar que o Senhor sonhou para nós. Esse é o lugar que o Senhor sonhou para nós.
não apaga, teu amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, teu amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Diz, eu não quero outro lugar a não ser a tua presença. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me Deus, nós queremos o teu amor. Nós queremos o teu amor. Nós queremos tudo de Deus em nós. Nós queremos tudo de Deus em nós. Nós queremos viver a tua vida, viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para os teus filhos. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para os teus filhos. O Senhor tem grandes coisas guardadas para nós. O Senhor tem guardado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama, se você crê, as promessas de Deus sobre a sua vida são gigantescas. Se você ama, se você crê, é certeza de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu sobre a sua vida. Creia, que é o melhor lugar na presença de Deus. O lugar na presença de Deus é onde nós queremos permanecer, é onde nós queremos estar. É o lugar onde muda a história das nossas vidas, onde muda os nossos destinos, onde marca a nossa cura, onde marca a nossa libertação, onde marca os nossos milagres. É nesse lugar que nós queremos estar. É na tua presença, é na tua presença, é na tua presença que nós queremos estar. Não vamos sair até que o Senhor nos faça, até que o Senhor nos faça, até que o teu reino venha. Nós te queremos, Deus. Nós te queremos, Deus. Deus, que a tua palavra não volte vazia. Que o Senhor esteja alcançando, Deus, os nossos corações durante toda essa semana com a tua palavra. Esteja ainda, Deus, mudando as nossas vidas, mudando as nossas histórias, fazendo, Deus, com que nós também tenhamos atitudes, provocando os nossos milagres, provocando os nossos milagres. Deus, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço, Deus, pela oportunidade do Senhor em nós. Te agradecemos, Deus, pela tua vida em nós, pela tua ministração. Nos leva em paz, nos cubra com teu sangue, nos guarde, Deus, nos veste com toda a tua armadura. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará às nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.